Hoje eu vou mostrar o sistema que eu desenvolvi e coloquei no fluxo de integração contínua para a cadeira de técnicas de programação 2. Então, o meu sistema ele foi feito em React.js, que é uma biblioteca para JavaScript, né, que ele cria interfaces componentizadas. Eu trabalho com ele, é muito interessante. Então, eu peguei esse projeto que eu já tinha feito em um desafio e coloquei o fluxo de integração contínua dele, fiz os testes, fiz tudo direitinho, ficou muito interessante. Então a primeira coisa que eu faço para rodar meu projeto é dar um yarn start, né, para rodar o JavaScript no browser. E ele tem uma espécie de back-end, entre aspas, entre muitas aspas, mas só para eu testar os produtos. Então eu dou um yarn serve e crio um servidorzinho local só para testar mesmo. Então eu vou mostrar a aplicação, vocês vão entender melhor. A aplicação é basicamente um site de compras, né, como está escrito aqui, no qual eu tenho meus produtos, que justamente eu coloco no servezinho que eu mencionei anteriormente. Então, as informações como o ID, o nome, o preço de cada produto tá em um JSON, né, que eu transformei ele em um serve. E eu posso adicionar produto aqui, adicionei 4 canetas dessa, então eu tenho um item no carrinho, né, porque o item esse, certo? Se eu adicionar outro item, posso adicionar a quantidade que eu quiser. Eu vou ter 2 itens no carrinho e quando eu entro no meu carrinho, eu vou ter justamente a quantidade certinha. Então, eu vou ter 4, né, desse item, 5 desse item e já faz a soma direitinho aqui. Se apertar em finalizar pedido, pedido finalizado com sucesso, continue comprando. Se eu apertar em OK, ele vai zerar o meu carrinho e vai voltar para a página inicial. Então é uma aplicação relativamente simples, mas que tem uma complexidade de lógica e etc. Então deu para fazer testes muito interessantes nele, que eu vou mostrar agora, né? Escolha do sistema certo, criação do repositório, tá? Então ele já estava, então eu criei no caso um repositório, né, para ele. Aqui eu fiz uma documentação bonitinha, então, site de compras. Esse projeto tem como objetivo simular um site de vendas, podendo adicionar ou remover, né, compras no carrinho, as tecnologias utilizadas JavaScript, Style de Component, que é para o CSS, React.js e Jest para os testes, tá? Então, como é executar o projeto? Se você quiser executar seu projeto na sua máquina, é só seguir o passo a passo direitinho, que vai estar direitinho, né, na sua máquina rodando. E também tem um deploy da aplicação aqui, que eu fiz justamente na parte do fluxo, né, aqui nas actions. Se eu apertar aqui, o sistema ele vai estar no ar, só que os produtos não vão estar. Por quê? Justamente por causa do servidor, que ele é local, né? Então eu teria que subir para não sei, um Firebase da vida, mas com esse método que eu utilizei, que é o servidor só funciona localmente, ele não funciona para o deploy, né? Para o back-end no ar, digamos assim. Para o produto em produção, né? Para o sistema em produção. Mas pelo menos ele tá aqui, né? E se futuramente eu quiser colocar um back-end em produção, vai ser muito fácil de implementar isso. Tá, certo. Criação dos testes unitários. Para os testes, como eu já mencionei antes, eu utilizei o Jest, que ele é um framework, né, para testes em JavaScript, certo? Então a gente consegue implementar os testes também em React, que é justamente o que eu estou utilizando. Então é muito, muito interessante. Ele tem uma metodologia bem fácil, né? A documentação dele é incrível, incrível. Então é muito interessante. Tá, eu vou mostrar um pouquinho dos testes unitários que eu fiz. Eu coloquei aqui em issues. Aqui eu já fechei, né? Mas começando de baixo para cima. Então, por exemplo, eu criei uma issue chamada teste components, né?
header, barra header. Por quê? Porque eu vou testar o meu header. O que é o meu header, Cíntia? O meu header é basicamente isso aqui, ó. Então eu quero saber, por exemplo, se quando eu adicionar aqui, isso aqui muda, certo? Então eu botei aqui algumas observações. Então, adiciono itens ao carrinho, certo? Então, se eu adicionar, tem que adicionar aqui em cima, né? E veja se a quantidade processada é a mesma quantidade adicionada, né? Então, veja através do spam, enfim, isso aqui são detalhes de implementação. Mas o teste em si é, vejo se a quantidade processada é a mesma que a quantidade adicionada, certo? Ou seja, a quantidade processada, essa quantidade aqui, é a mesma que a quantidade adicionada. É só a volta, né? Então, como eu implementei isso aqui? A gente, no Jest, a gente cria uma... A gente primeiro instala, né, direitinho, com Yarn Add Jest. Então, se eu pesquisar aqui, ele vai estar aqui. Aí, como é que ele funciona? A gente cria uma pasta, certo? Chamada testes, E tudo que tiver dentro dele, ele vai processar quando eu der aqui um yarn teste. Então, vamos lá. Deixa eu rodar meus testes aqui. Yarn teste. Vamos lá. Vou rodar todos os testes. Então, cliquei em A. Ele está processando. Se não der nenhum erro. Passou. E passou, né? Só que, ó, o tempo foi um pouquinho grande, então ele ficou com essa observaçãozinha aqui em vermelho. Mas todos os testes passaram, né? E o tempo aqui dos testes. Aí o que é que acontece? Eu dividi aqui, né, nos testes dos componentes, dos hooks e das páginas. Vamos primeiro ver o do header. Então, primeiramente aqui eu faço um mockzinho do Jest só para processar o meu React Routed DOM, que é basicamente a forma com que eu ando, entre aspas, nas páginas. Vou de uma página para outra, né? Através do meu link. É o React Routed DOM que faz essa parte desse processamento. Então, eu tenho que fazer isso para que ele entenda se eu quiser ir para outra página. Por exemplo, se eu quiser ir da home para essa página, que já é outra aqui. Você pode ver, ó, que card mudou. Barra card, quando eu volto é só barra. Ou seja, digamos, está na home, né? Então, para fazer isso, eu preciso fazer esse mockzinho aqui. Aí aqui, eu faço a simulação do hook use card, né? Que ele compartilha o estado cart entre as funções, adicionando 2 produtos a ele. Então, o que é que acontece? Eu preciso de um estado que ele é compartilhado daqui para cá. Por quê? Porque isso é um componente e esse é outro componente. São 2 componentes diferentes. Como eu uso a mesma... o mesmo estado, que é a quantidade, entre 2 estados entre 2 componentes diferentes. É através de um contexto, né? De um contexto que eu criei chamado useCart, certo? Então, esse contexto, ele vai fazer esse compartilhamento e eu vou usar esse useCart em basicamente todos os testes. Por quê? Porque é nele que está sendo compartilhado os estados que eu vou utilizar, que eu utilizo na aplicação e eu preciso utilizar durante os testes. Então, eu peguei aqui, né, dentro do meu contexto, useCart, o meu cart e eu adicionei dentro dele 2 produtos para o teste. Beleza, adicionei 2 produtos para o teste. E agora bora testar, né? Bora testar o header. Então, ele deve ser capaz de processar a quantidade de produtos adicionados ao carrinho, certo? Então, como é que eu vou saber isso? Ora, se eu adicionei aqui 2 produtos no meu cart, eu preciso ver se o meu cart size, que se a gente vir aqui, esse vídeo vai ficar grande,
Mas se eu vim aqui, ó, vamos aqui para entender, tá? Ó, meu carrinho, tá? Aí dentro de um spam, eu tenho essa quantidade aqui, ó. Dentro do spam eu tenho esses 2 itens, tá? Ó, eu posso até comprovar aqui, inspecionando. Então, ó, dentro do spam, tá? Eu tenho 2 itens, certo? Aí o que é que acontece? Eu precisei adicionar esse atributozinho aqui, ó, que ele é próprio do Jest, certo? Ele é próprio para fazer esses testes. Então, ao desenvolver, eu fui adicionando esses atributos, certo? O que é que eu preciso saber? Eu preciso saber se dentro dele eu tenho 2 itens. Concorda comigo ou não? Porque, por exemplo, ó, eu adicionei 2 aqui. E se eu vir aqui e botar um item, o meu teste, ele vai dar errado. Vai dar erro aqui, ó. Vê, ó, deu erro, ó. Deve ser capaz de processar a quantidade de produtos adicionados ao carrinho. Expectativa, um item. O que foi que veio? 2 itens, certo? Então é basicamente isso. Vou deixar certinho aqui. Pronto. Esse aqui foi o teste do header, né? Mas eu fiz vários outros testes que eu poderia explicar aqui. Mas eu vou mais por cima porque eu falo muito. Mas tá, eu fiz o teste aqui também dos hooks, que foi muito, muito interessante. Deu pra fazer muitos testes, muito trabalhoso, mas deu certo. Então deixa eu passar aqui por cima dele. Issues. Fechadas. A dos hooks, né? Então o hook que eu falei, né? O UseCart, que ele faz toda a lógica dos processamentos, dos estados que são compartilhados entre os dois, entre vários componentes, que são quantidade total, total de preço, tudo que é compartilhado entre mais de um componente, né? Tá dentro do UseCart. Então, eu fiz alguns casos de testes que vem na minha mente. Então, deve ser capaz de inicializar o carrinho com o valor do local storage. Simular o caso que tenha. Por quê? O que foi que eu fiz? Para ficar mais real, né? Um site de compras real, o que foi que eu fiz? Ó, vamos aqui, ó. Tá 2 itens. Se eu adicionar, teoricamente era para assumir aqui. Era para zerar. Só que não zera. Por quê? Porque eu guardei no local storage, certo? Então, na época que eu desenvolvi isso, eu fiz a lógicazinha para guardar no local storage. Então, se eu vir aqui, ó, ele vai estar no local storage, a quantidade, etc. Beleza. Então, eu quis fazer esse teste, né, para ver se realmente se o carrinho tá inicializando com o valor que tá no local storage. Aí eu fiz isso aqui. Eu fui dividindo, né? Então, aqui eu inicializei com 2, local storage, 2 itens. Aí aqui a descrição do teste, ó, como é bacana fazer teste com ele, ó, porque ele já é bem intuitivo, né, de se entender. Então, aqui, local storage. Antes ele faz esse processamento, moca, e aí depois ele faz o teste. Teste para inicializar o carrinho com o valor do local storage. Aí ele faz, né, ele faz essa visualização de se ele realmente, ó, ele precisa esperar isso. Ele realmente tá sendo igual a isso? Se tiver, ele passa. Se não, ele vai dar erro no teste, né? Então, beleza. Esse teste aí. Aí fiz outros. Fiz de adicionar um novo produto, né? Que é trivial. Se eu adiciono um novo produto, ele tem que aparecer lá no meu... Tanto no meu contexto... Ó, vamos ver aqui, só pra não me confundir. Pronto. Adicionei um produto com ID 3, certo? Com essa quantidade, ok. Aí, ó, ele tem que esperar o que já tinha no local storage e isso, o que foi o que eu acabei de adicionar. Então, a lógica em si para fazer esses testes são muito fáceis. Depois que a gente pega o insight. Pronto. Aí, outro que é aumentar a quantidade de produto ao adicionar um produto no carrinho já existente. Por quê? Porque se eu adicionar aqui, ó, aqui não adiciona mais, né? Se ele já existir, ele só tem que adicionar aqui. Então, eu achei esse teste interessante, importante, né? Então, deve ser capaz de remover um produto, muito importante, né? E deve ser capaz de atualizar a quantidade de um produto,
né? Então aqui, ó, se eu quiser apagar, ele tem que apagar. Se eu quiser atualizar, ó, ele tem que atualizar também. E tudo isso, todas essas funções, eu moquei no meu Zcart. Então, por isso que eu botei os testes dentro do Hook. Por quê? Porque toda essa lógica tá aqui. Então, minhas funções de atualizar tá dentro do Hook Zcart. Por quê, Cíntia? Porque eu preciso compartilhar essa função entre mais de um componente. Então, eu achei interessante. De remover, também. De adicionar produto, também. Então tá tudo dentro do Hook. Então eu quis colocar também todos os testes dentro do Hook. Aí os testes das páginas. Os testes das páginas também são interessantes, né? Tem duas páginas, né? Tem a home, que é essa, e tem o do carrinho, né? Que é essa. Então eu dividi entre duas também. A da home foi trivial, que eu só processei cada quantidade de produto adicionado ao carrinho, certo? E a de adicionar um produto ao carrinho. Vamos ver outro. O do kart foi de ser capaz de aumentar ou diminuir a quantidade de um produto, né? Que é justamente, ele vai ver aqui se está realmente adicionando quando eu adiciono e diminuindo quando eu diminuo. E de remover o produto também, aqui. Pronto. Então, e por que foi que eu dividi, né? Esses testes que se parecem tanto com os testes dos hooks? Porque os testes dos hooks são mais voltados para testar as funções em si, certo? E já das páginas é mais testado, se a gente ver aqui, ó, eu vou ter muito um get, by, test, id. Por quê? Porque eu tô vendo mais a página em si. Por exemplo, aqui, quando eu adicionei aqui, ele subiu isso aqui? Subiu, então show. Sabe? Foi mais a página em si. Por isso que eu dividi esses testes entre páginas e hook. Porque hook é algo mais voltado à função. Eu quero testar minha função no hook, né? Então, certo. Aí, cada vez que eu ia fazendo teste, eu ia também fazendo observando a cobertura do meu código, que eu também fiz. Então, é muito interessante. Então, cada vez que eu adicionava um teste, ele ficava menos vermelho, né? Ele ia ou pro laranja ou pro verde, que é muito interessante. Certo. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou explicar a parte do build automatizado, né? Que é trivial no meu caso, que foi em JavaScript. E juntamente com o GitHub Actions, tudo aqui de uma vez. Então, basicamente, o que eu fiz foi pegar um exemplo, né, de um workflow no GitHub Actions para Node.js, né? Porque eu preciso rodar meu JavaScript no browser, né? No meu caso, eu quis isso. Então, o que foi que eu fiz aqui? Basicamente, a gente já sabe que é quando em uma dessas ações vai ativar a ação de acionar o evento, né? Digamos assim. Então, quem aciona o evento de rodar minha integração contínua, né? Meu evento, enfim. Um push na branch master e um pull request na branch master. Então, uma dessas ações acionam isso. Aí eu criei aqui um trabalho, certo? Build. E eu vou dizer aqui que eu quero usar a versão mais recente do Ubuntu, certo? E aqui eu crio uma matriz de estratégia só para eu testar, eu fazer esse fluxo em várias versões do Node, caso eu queira. Nesse caso aqui eu quis só para as versões 12, né? Mas se eu quisesse adicionar mais, era só eu botar vírgula e ir adicionando nessa matriz aqui, que é um array, né? Certo. Aí aqui, nos meus steps, né? Eu tenho minhas sessões, que é onde eu vou querer executar os meus scripts. Então, primeiramente, o que é que a gente faz? Checkout repository, ele vai fazer uma cópia, né? Do meu repositório, tá? Então, é um padrão, né? Que todo mundo deve incluir no fluxo de trabalho antes de todas as outras opções, que é criar essa cópia do meu repositório. Então, ele cria a cópia do meu repositório e começa a fazer aqui as coisas. Então, o que é que ele faz aqui? Ele vai configurar, né?
pro Node. A configuração ela é feita em... Ele pega a matriz lá que eu especifiquei, enfim, mas ele configura o Node aqui. Logo após ele configurar o Node, ele vai instalar minhas dependências com npm install, né? Então a gente utiliza muito o npm para instalar bibliotecas para o JavaScript, enfim. Então ele vai instalar minhas bibliotecas, minhas dependências com o yard install. Ele vai rodar meus testes, só que aqui uma coisa interessante. Além dele executar meus testes, ele vai gerar o meu relatório, né, de cobertura. Então, ele executou os testes? Executou. Gera um relatório de cobertura para mim, por favor? Gerou. Se ele passar por isso, né, porque os testes têm que estar ok para ele passar, ele vai fazer o upload dessa minha cobertura para o Codecov. Então, automaticamente eu já vou ter esse relatório lá na aplicação Codecov, né, que é muito interessante. E após isso, o que é que ele faz? Ele faz o build na minha aplicação, o npm run build, que é basicamente pegar todo o meu projeto, né, que foi feito em React.js, TypeScript, Style de Component, enfim, são várias tecnologias juntas e misturadas e vai transformar tudo em JavaScript. Então isso é muito importante. Após o build, ele vai fazer o deploy desse meu build e vai jogar direto no GitHub Pages, né, que foi essa configuração que eu fiz para ele adicionar. Então, ele adiciona no meu GitHub Page, certo? Ou seja, ele fez o deploy da minha aplicação, certo? Então, o build em si ele é muito trivial, né? É literalmente só rodar o npm run build, tá? Mas o meu fluxo de trabalho ele ficou basicamente assim. Eu adicionei isso, né? Eu deploy o GitHub Pages para ficar mais complexo. Adicionei a cobertura de código para ficar mais completo também. E certo, é basicamente isso. Mais alguma coisa? Tá. Melhorias que eu fiz, né? Foram duas issues específicas. Que foi essa de remover warnings e console logs. Deixa eu ver se foi trivial. Em todo commit que eu fazia, eu segui um padrãozinho aqui que a gente segue geralmente em projetos, né? Botei entre colchete o hashtag da issue para vir direto para cá, ó, e ficar fácil de localizar. Então é só vir aqui e ver meus commits direitinho que dá certo. Ó, aqui, né, eu removi o warnings e console log e fiz algumas melhorias. Então aqui a gente geralmente não precisa mais utilizar o React, ele já entende que é React, então eu tirei. Enfim, eu fiz as melhorias que eu vi que eu precisava, porque como faz um pouquinho de tempo que eu fiz esse projeto, eu vi que eu precisava dar umas melhoradinhas. Outra melhoria que eu fiz foi adicionar uma nova funcionalidade muito interessante. Que antes aqui, se eu viesse aqui, né, e finalizasse compra, ele não fazia absolutamente nada. Hoje, se eu aperto em finalizar a compra, ele abre o modal, pedido finalizado com sucesso, continue comprando. E se eu apertar em OK, ele vai tanto zerar, né, meu carrinho e tudo, o que faz muito sentido, e vai voltar para a página inicial. Então é uma funcionalidade interessante, ó. ADD, modal, certo? Eu adicionei o Ent Design, que é um modal já pronto, digamos assim, estruturadozinho, então adicionei ele. Aí aqui eu adicionei no meu contexto uma nova função. Essa função faz o que? Essa função zera meu carrinho e limpa o local storage, né? Aí eu tive que compartilhar ele aqui no provider, ok? Para eu utilizar em outros cantos, né? Aí eu adicionei o modal aqui, o ent, use history, que é para eu voltar, né? Quando eu vier aqui e volto. Tá, aí a minha função em si do modal é aqui, ó, modal.success, que é pra ele ficar com aquela aparênciazinha, esse okzinho aqui, ó. Pedido finalizado com sucesso, continue comprando, e quando você apertar no OK, ele dá um history push pra home, né, que é só a barrinha, a barra não aparece, mas ela é subentendida, então aqui por padrão tem uma barra, né. Quando eu boto barra, ele volta pro mesmo lugar. Então, beleza. Barra e handle
limpar carrinho, né? Que essa minha função ela limpa o carrinho. Então pronto, aí adicionei um clique no meu botão de finalizar com pedido, né? Porque quando eu apertar em finalizar pedido ele vai executar essa função. Que inclusive eu tenho que mudar o nome dela porque eu tava fazendo uns testes e eu deixei a do anterior. Vou corrigir isso e vou subir. Mas é basicamente isso, minha aplicação, minhas melhorias e meus acréscimos. Eu espero que esteja tudo ok. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu acredito que ficou bem claro. E obrigada pela atenção.